tão bom podermos louvar a Deus juntos, sentir a presença de Deus. Enquanto estávamos a louvar, não sei se vocês sentiram essa proximidade do Espírito Santo. É tão bom. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Um bocado dar continuidade àquilo que foi este mês, que tivemos a conferência. Sei que foi um momento impactante para muitos de nós, estarmos a ser desafiados, relembrados, como o Pedro já falou, sobre a graça de Deus em particular, e vivermos na bênção disso, na liberdade que temos agora em Jesus Cristo. Eu sei que foi um momento e palavra especiais para nós. Então eu quero falar um pouco mais sobre precisamente o batismo no Espírito Santo. E sobre esta bênção incrível que Jesus preparou para nós. Em João 16:7, Jesus diz: disse aos seus discípulos, eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Jesus estava a momentos, a horas de ser preso e crucificado. Os discípulos ainda não estavam a perceber o que ele estava a querer dizer, mas ele diz: é melhor que eu vá, pois se não for, o Auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Outras versões falam em Conselheiro, mas eu escolhi esta versão porque acho que é a ideia principal que eu quero transmitir. O Auxiliador, o Espírito Santo. Porquê é que nós precisamos de um auxiliador? Não é? De um ajudador. Vai-nos ajudar em quê, particularmente? Porquê é que é importante? E é sobre isso que vamos pensar um bocadinho. Sabemos que no dia de Pentecostes, depois de Jesus já ter ressuscitado, ter estado com os seus discípulos, ter dado instruções para permanecerem em Jerusalém até que o Espírito Santo caísse sobre eles, e nesse momento eles iam receber poder, não é, para ser testemunhas dele. Sabemos que depois isso aconteceu mesmo, Jesus ascendeu aos céus, mas passados uns dias o Espírito Santo cai no dia de Pentecostes. E foi, o que é que aconteceu naquele momento? Chegou o Auxiliador, chegou o ajudador, e ele fez uma entrada bastante dramática, não é? Não fez a coisa por menos, por assim dizer, não é? Se nós lermos em Atos 2, nós vemos que os discípulos estavam reunidos num só lugar, talvez um lugar parecido com este, e de repente, do céu, um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram logo a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então foi uma experiência absolutamente incrível, não é? Dá para imaginar o som do vento encher a sala, línguas de fogo a cair sobre cada um. E de repente o ajudador estava com eles. Mas passados uns dias, não é? Nós sabemos que logo a seguir Pedro levanta-se, começa a pregar, 3.000 pessoas são salvas, a igreja, não é, reúne pela primeira vez ali, recebe também batismo no Espírito Santo. Mas passado uns dias, depois das línguas de fogo terem desaparecido, depois da poeira se ter assentado, digamos assim, e a vida voltar mais a uma nova normalidade, o ajudador ainda estava lá. O auxiliador ainda estava lá. E ele ainda está connosco hoje, como nós já sentimos e experimentamos. E nós precisamos dele da mesma maneira que eles precisavam dele há 2000 anos atrás. Sim? E precisamos de ter essa consciência da necessidade que nós temos do ajudador ao nosso dia a dia. Muitas vezes nós, se calhar, pensamos ou concentramos mais nesse aspecto do poder, não é? E nessa exuberância, digamos assim, do dia que foi Pentecostes,
Às vezes experimentamos até reuniões em que sentimos a presença de Deus de uma forma poderosa, mas eu quero passar algum tempo só a pensar no papel que o Espírito Santo tem no nosso dia-a-dia. Quando estamos sozinhos, quando enfrentamos a rotina do nosso dia-a-dia e precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque nós fomos chamados para viver uma vida sobrenatural. Aquilo que Deus tem para nós é uma nova vida, como já dizemos muitas vezes, é uma nova vida em Cristo Jesus, mas para podermos viver isso, precisamos de ajuda do Espírito Santo. Gálatas 5 é a passagem que temos para hoje. 5, versículo 16 a 27, diz assim: é Paulo a escrever à igreja em Gálatas, e ele traz este encorajamento, esta exortação. Ele diz: vivam pelo Espírito. É uma ação diária, não é? Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O Espírito Santo muda tudo, na igreja primitiva e na igreja de hoje em dia. E nós precisamos do Espírito para vivermos em verdadeira liberdade e em poder. Sem o Espírito Santo, e é isto que nós precisamos de ter essa consciência clara, sem o Espírito Santo somos incapazes de viver a vida que Jesus tem para nós. Vamos ler a passagem toda. Paulo diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Precisamos de ajuda. Precisamos de um auxiliador. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Por isso, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Estão a ver o contraste aqui entre vida pela carne ou vida pelo Espírito? Vida no natural, vida no espiritual, esta luta constante que está a acontecer. E porquê é que nós precisamos de ajuda? Precisamos de ajuda para vivermos esta vida pelo Espírito, caminhar pelo Espírito. E portanto, lembramos, não é? Paulo está a falar com uma igreja. Gálatas, a carta aos Gálatas é uma carta endereçada a cristãos. Não é pessoas que não conhecem a Cristo, são pessoas como tu e eu, que já conhecem a Cristo, já tiveram a sua vida transformada por Ele. A igreja em Gálatas podia ser a igreja à Fonte na Fiel, ou Vida Nova em Matosinhos, qualquer outra igreja. E ele traz esta exortação, esta advertência, este ensino a um grupo de pessoas que já conhecem a Cristo, já tiveram vida pelo Espírito. Ele não está a falar de salvação, mas está a incentivá-los ou a explicar-nos que, para além de ter vida pelo Espírito, eles precisam de caminhar, andar pelo Espírito diariamente.
E ele explica em Gálatas 2, nós sabemos que nós somos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Somente. Sim? Temos vida pelo Espírito. Jesus já tinha explicado isso a Nicodemos, quando ele não tinha percebido o que era preciso fazer. Ele disse, é preciso nascer no Espírito, lembram-se? E nós já experimentámos isso, temos a nossa, já celebramos isso ainda hoje, já cantámos sobre isso, sobre como a vida agora está escondida em Cristo Jesus, a nossa culpa, a nossa vergonha já foi removida, somos uma nova criação, temos uma nova vida, já não somos escravos do pecado, temos esta nova identidade em Cristo, uma nova família, somos adotados como filhos, temos esta nova identidade. Não é incrível? Mas Paulo diz, se vivemos pelo Espírito, então andemos também pelo Espírito. O que é que isso significa? Como é que nós podemos manter essa vida pelo Espírito? Andar pelo Espírito, esta imagem de que estamos a andar, o que é que implica? Implica movimento. É algo que fazemos passo a passo, dia após dia, hora após hora, momento após momento. Andar pelo Espírito. E a qualquer momento em que deixarmos de andar pelo Espírito, o que é que passamos a fazer? Revertemos para a carne. É isso que Paulo está aqui a explicar. Esta nova vida que nós temos em Cristo Jesus é sobrenatural. Todo um mar de possibilidades se abre agora para nós, porque estamos em Cristo. É incrível. Temos uma nova perspectiva. Podemos ver o mundo através dos olhos de Jesus Cristo. Podemos entender a Bíblia, a Palavra. Há mistérios que nos são revelados pelo Espírito. É incrível. Mas é algo que nós precisamos de estar em sintonia com o Espírito, dia após dia após dia. Ninguém quer viver pela carne. Ninguém escolhe isso, diria eu. Não é? Mas há esta batalha entre a carne e o Espírito. E essa batalha vai ocorrer de formas muito subtis. É muito fácil rebatermos para a carne. Sabem, Jesus faz poucos avisos, digamos assim, aos seus discípulos, mas uma das coisas que ele diz especificamente aos seus discípulos, atrás um aviso, mais do que uma vez. É uma coisa curiosa, uma coisa interessante. Ele diz, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Eu já vou explicar qual é a ligação. Mas pensem nisso, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos, o contexto é que os discípulos já tinham visto Jesus multiplicar os pães por 2 vezes, já tinham experimentado isso, e depois eles estão a atravessar outra vez o mar da Galileia, e Jesus diz, olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Então, a partir daquele momento, começa ali uma discussão, os discípulos não percebem exatamente o que ele está a dizer, e começam a pensar, já sei, é porque não trouxemos o pão. Por isso é que ele está a falar do fermento. E Jesus fica frustrado com eles. Vocês não entendem, vocês não viram a multiplicação dos pães. Vocês não sabem que isto não tem nada a ver, que eu não estou a falar de pão físico, estou a falar do ensino e da vida e do exemplo dos fariseus. Daquilo que é o seu maior problema. Tenham cuidado para não caírem no mesmo erro. E em Lucas, se não me engano, sim, Lucas 12, Jesus, Lucas por acaso é o único que faz referência a isso. Mas ele explica-nos, é uma dica. Ele diz, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isso aqui era o cerne da questão.
E se nós olharmos para a vida dos fariseus e para o ensino de Jesus, isto acontece vez após vez. O que é que Jesus faz? Ele tenta demonstrar, denunciar aquilo que é a vida de um fariseu, que é uma vida de hipocrisia. E em particular quero que vocês abram em Lucas 18, a parábola conhecida por todos nós do fariseu e do publicano. E versículo 9 ao versículo 14, vamos ver como é interessante os fariseus reverterem novamente para a carne, ou dependerem da carne. Começa mesmo por dizer, versículo 9, há alguns que confiavam em sua própria justiça. O que é que isso quer dizer? Tinham, ou não compreendiam, ou tinham abandonado a graça. Confiavam em sua própria justiça, nas suas obras, e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. E a parábola é o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Agora, estava a refletir um pouco sobre esta parábola e a pensar, se eu te fosse perguntar a ti, com qual destas duas personagens, se tu tivesses que escolher, será que eu sou mais fariseu ou será que eu sou mais publicano? Com qual das duas personagens te identificas mais? Porque muitas vezes nós sabemos que os fariseus são os maus da fita, não é? E então nós, mal ouvimos essa palavra, pensamos: não, isto não tem a ver comigo. Isto está a descrever uma outra pessoa. Os religiosos, não é? Eu não sou religioso. Mas esquecemos que os fariseus, eles eram cidadãos modelo. Okay? Eles eram referências naquela sociedade. Eram homens bons. E vemos pela própria descrição. Jesus não está a dizer que o homem está a mentir. O homem dizia e afirmava. Ele orava, não é? Ele reconhecia Deus, ele ora a Deus, ele, relativamente, ou em comparação com o homem que está ao seu lado, ele seria visto como virtuoso, não é? Ele jejua 2 vezes por semana. E, mais importante de tudo, ele dá o dízimo. Este homem era um homem exemplar. Se tu tivesses que escolher um líder para a igreja aqui na Fonte, entre o fariseu ou o publicano, qual deles escolherias? Se tivesses que escolher alguém para estar aqui à frente, só conhecendo, não é, o exterior, digamos assim, das duas personagens, quem é que tu escolherias? Porque por fora o fariseu parece alguém que está, como eu disse, reverente a Deus e a viver uma vida boa. No entanto, o publicano é o que no fim da história acaba justificado. Porquê? Porque para o fariseu aquilo é tudo, não é? Ele, outra parábola, Jesus descreve o fariseu como um túmulo caiado. Muito bonito por fora, pintadinho, arranjadinho, mas por dentro está morto. É tudo para inglês ver, como se costuma dizer, não é? Ele é um hipócrita.
ele é um hipócrita. Ele faz de conta que ama a Deus, quando realmente ele ama-se a si mesmo. Ele dá a aparência de humildade, quando na realidade ele é orgulhoso. Ele não acredita na graça, verdadeiramente, mas sim nas suas próprias obras. Acredita que é isso que o vai salvar. Ele não ama o seu vizinho como a si mesmo. Antes, pelo contrário, ele olha de cima para baixo. A única coisa que ele gosta daquele publicano é o facto de poder, à beira dele, parecer ainda melhor do que é. Não é? Usam como quase um pedestal onde se pode, não é? Onde o pode rebaixar para ele próprio se elevar mais. É um hipócrita. E Deus olha ao coração. Por outro lado, este publicano, ele reconhece, ele tem uma postura de humildade, de reverência. Ele também clama a Deus, mas no caso dele, ele nem tem a coragem de olhar para cima. Ele agarra-se simplesmente às promessas de que Deus é bom, é fiel, é misericordioso, cheio de graça. E ele sabe que ele é um pecador e que não pode fazer nada por si mesmo para merecer a salvação. A única coisa que lhe resta é a graça. E ele agarra-se a isso. Pode não ser um candidato óbvio, muitas vezes, humanamente falando, mas é este que Deus escolhe. É ele que vai para casa justificado. E esta história faz-me lembrar a história do filho pródigo e com o irmão mais novo, o irmão mais velho. Não é? Vocês conhecem as duas personagens, não temos tempo para estar a ver. Mas nós vemos o filho pródigo, é muito parecido com este publicano. Não é? Ele sabe que errou. Sabe que não merece. Ele encontra-se numa situação de humilhação ou de humildade. Ele arrepende-se, cai em si mesmo e sabe que o pai dele é um homem bom, que vai receber. Então, ensaiando o seu pedido de perdão, vai ter com ele na esperança que o pai o aceite. E o pai recebe-o de braços abertos. Não é? Por outro lado, o irmão mais velho é muito como este fariseu. Morou sempre perto do pai, no entanto, o relacionamento que ele tinha era mais distante até do que o filho mais novo. Conhecia pior o pai do que o filho mais novo. Ele era orgulhoso, hipócrita, sem amor, e vivia como se ele merecesse receber a herança do pai. Conhecemos estas histórias, mas a realidade para ti e para mim é que o perigo, eu acho, do filho mais novo é que depois daquele momento de salvação em que nasce pelo Espírito e recebe o abraço do Pai, recebe o anel, recebe a capa, há aquela festa, aquela experiência incrível do amor do Pai, é que com o passar do tempo, se ele não tiver cuidado, ele pode se tornar um irmão mais velho. Não é? E é esse o perigo para nós também. E isto acontece de uma forma muito subtil. E se ainda não fosse claro para nós que este é um perigo, digamos assim, real para nós, Gálatas, se lerem a carta toda, vocês vão perceber que este é um dos temas principais da carta a Gálatas. Paulo dá-nos dois exemplos que eu diria que são chocantes, que nos devem fazer prestar atenção. Gálatas 2, 11 e 13, Paulo está a descrever o que aconteceu quando ele teve um encontro com Pedro, o apóstolo.
Ele diz: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu enfrentei-o face a face por causa da sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. O quê? O apóstolo Pedro? Barnabé? Por momentos, tornarem-se como um fariseu? Uniram-se nessa hipocrisia, temendo ao homem e querendo parecer mais do que aquilo que eram, querendo impressionar aqueles líderes da lei, deixaram para trás a graça e reverteram para a carne. Eles permitiram que aquele medo do homem ditasse as suas ações. Queriam ser vistos como homens bons, religiosos, procuraram primeiro a aprovação do homem antes de procurar a aprovação de Deus. E por causa disso, naquele instante, aqueles homens que tinham nascido com o Espírito, viviam com o Espírito, deixaram de caminhar pelo Espírito. Percebem? Eu lembro da primeira vez que estava a refletir sobre isto, pensar sobre isto. Deus falou comigo no meu coração. Quantas vezes eu deixo que esse medo do homem, esse querer que as pessoas à minha volta pensem que eu sou mais do que aquilo que sou, ou aquele medo do que é que as pessoas vão pensar se soubessem verdadeiramente como é que eu sou. O Charlie Weigel descreveu isso muito bem. Uma das coisas que ouvimos no feedback de muita gente foi que a forma como ele descreveu, não é? Viver debaixo da lei, aquele sentido de quase de sermos um bocado impostores, sentirmos que eu não sou bom o suficiente, não sou digno de ser um cristão, um seguidor de Cristo. Muitas vezes podemos sentir assim. Mas o maior perigo é quando não nos sentimos assim. O maior perigo até é quando nos sentimos como um fariseu, que nem sequer tem consciência da sua necessidade de se arrepender. E alguns indicadores que isso pode ser no nosso caso são também subtis, não é? Mas, por exemplo, como é que tu reages quando, por exemplo, não te dão o reconhecimento que tu achas que tu mereces? Quando tu te esforças para fazer algo e serves de forma voluntária, empenhada, e chega ao fim, ao momento dos agradecimentos, e outra pessoa é realçada e tu parece que és esquecido. Como é que tu reages? Como é que o teu coração reage? Quando vês alguém a receber reconhecimento e tu não. A realidade é que nós precisamos de um ajudador. Porque tudo aquilo que Pedro está aqui a descrever, Paulo está aqui a descrever, faz parte da realidade de nós
nosso dia a dia. Esta batalha entre a carne e o Espírito. E só há estas duas opções. Ou estamos a caminhar pelo Espírito, ou estamos a caminhar pela carne. Não é? E eu não sei quanto a vocês, mas eu quero caminhar pelo Espírito. 24 horas por dia. O Espírito Santo não é só naqueles momentos, receber o Espírito Santo, não é só aqueles momentos de conferência, em que temos um bom tempo de louvor, uma pregação fantástica, um tempo de ministério, e sentimos a presença de Deus, tudo isso é fantástico. Uma experiência de Pentecostes. Mas caminhar pelo Espírito é algo que é diário. E esta realidade de que o Espírito Santo nos vem ajudar a viver em liberdade, e na liberdade que Jesus alcançou por nós na cruz. Eu vou terminar daqui a bocadinho com o tempo de oração, e talvez até podemos cantar uma última música. Mas eu não sei quanto a vocês, como é que, agora que já vamos quase a não chega quase ao mês, talvez 3 semanas desde a conferência, depois daquele alto, digamos assim, em que todos estão entusiasmados com a palavra, como é que tu te sentes hoje? Cheio do Espírito Santo? Ou sentes que estás a caminhar novamente nas tuas próprias forças? As boas notícias. Se nós repararmos naquela passagem no início, em Gálatas, em que Paulo está a descrever a diferença entre uma vida vivida pelo Espírito e uma vida que é vivida pela carne, ele diz que as obras da carne, não é? São manifestas desta forma: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, etc, etc, etc. E é interessante que as únicas coisas que nós fazemos, que são obras da carne. Porque no que toca ao Espírito, não são obras, mas sim fruto. E esta é a nossa dificuldade, que eu acho que humanamente é muito difícil, por isso é que precisamos do Espírito Santo. É que a nossa, digamos, que forma de operar é pensar sempre: ok, eu percebo, André, agora diz-me o que é que eu preciso fazer. Quais são as obras? O que é que eu preciso mudar para que possa viver pelo Espírito, andar pelo Espírito diariamente? E a resposta é contra-intuitiva. A resposta é nada. Não há nada que possas fazer, nem precisas de fazer, a não ser descansar no Espírito Santo. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse sim dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Um ramo, uma videira, não se esforça para dar fruto. Não tem que fazer algo para dar fruto. Simplesmente tem que estar ligado, conectado à videira. E o mesmo se passa connosco e o Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para viver a cada dia a passo com o Espírito, para não ficarmos, digamos, desconectados à videira e perdermos esta liberdade que temos nele. Então, Pedro, se pudesses talvez cantamos todo mundo assim,
Então, eu gostava de terminar só a orar por uma unção fresca do Espírito Santo. Jesus, quando estava a explicar aos seus discípulos sobre a vinda do Espírito Santo, ele simplesmente disse: alguém que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando ele disse isso, ele estava-se a referir ao Espírito, que mais tarde receberiam todos os que nele crescem. Isso significa tu e eu. Então, se tu és como eu e queres viver e receber esta dependência do Espírito Santo no teu dia a dia, levanta agora os teus olhos para Jesus. Se há algum fardo que carregas, algum sentimento de talvez algum pecado escondido, talvez um sentimento de que não és bom o suficiente, não sei, sentimento de que tens-te esforçado, mas estás cansado de te esforçares. Jesus quer que tu, neste momento, possas beber novamente desta água. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Venha a mim e descanse em mim, permaneça em mim. Não sejam como o fariseu que confiava na sua própria justiça. No seu próprio esforço.